Você sabe de verdade o que diferencia um católico comum de um verdadeiro católico? Muitas pessoas acreditam que ser católico é apenas ir à missa aos domingos, ter um santo de devoção e tentar ser uma pessoa boa. Mas a verdade é que a autêntica doutrina esconde um código de conduta tão profundo, tão radical e tão transformador, que a maioria dos batizados passa a vida inteira sem compreender. Existe um segredo, guardado no coração da tradição da Igreja, uma regra de ouro que os santos usavam e que moldava o comportamento deles em cada segundo do dia, dentro e fora das paróquias. Se você aplicar essa regra que vou revelar no final deste vídeo, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Se você ama a nossa Santa Igreja e quer entender a fundo a beleza da nossa verdadeira doutrina, sente-se confortavelmente. Hoje nós vamos fazer uma viagem pelas profundezas do catolicismo prático, revelando curiosidades sobre os sacramentos e descobrindo como um verdadeiro soldado de Cristo deve se comportar no mundo de hoje. Fique com a gente, porque cada detalhe aqui importa para a sua salvação. Para entendermos o comportamento, precisamos primeiro alinhar a bússola, a doutrina. O verdadeiro católico não segue uma ideologia humana ou opiniões do momento. Ele se apoia no tripé da verdade: a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, os ensinamentos passados pelos apóstolos, e o magistério, a autoridade da Igreja guiada pelo Papa e pelos bispos. E aqui entra a nossa primeira grande curiosidade que pouca gente se dá conta. Você sabia que a doutrina católica é a única que afirma que a revelação divina não acabou com a escrita da Bíblia? Nós acreditamos que o Espírito Santo continua protegendo a interpretação dessa verdade, através da tradição e do magistério, impedindo que a Igreja erre em matéria de fé e moral. E qual é o centro dessa doutrina? É o mistério da fé. Um verdadeiro católico não vê a Eucaristia como um pedaço de pão simbólico. Para nós, no momento da consagração, acontece o milagre da transubstanciação. Ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se os católicos realmente compreendessem o peso do que acontece no altar, ninguém chegaria atrasado e as igrejas estariam cheias de joelhos no chão, 24 horas por dia. Mas sabendo disso, como essa doutrina se transforma em comportamento no dia a dia? O comportamento de um verdadeiro católico pode ser resumido em uma frase de São Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso significa que a nossa fé não pode ficar trancada dentro da igreja. Ela tem que sair pelas portas e ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, para o seu casamento e para a sua internet. E como um católico autêntico se comporta nesses ambientes? Na fala, ele não cede à fofoca, à mentira ou à murmuração. Suas palavras constroem e trazem paz. No vestir e no agir, ele vive a virtude da modéstia e da pureza. Ele sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo e se comporta com a dignidade de um filho de Deus. Nas dificuldades, enquanto o mundo se desespera, o verdadeiro católico abraça a sua cruz. Ele sabe que o sofrimento, quando unido ao sofrimento de Cristo, tem valor de salvação. E aqui vai uma curiosidade impressionante sobre a psicologia dos santos. Eles não eram pessoas tristes ou amarguradas. Pelo contrário, os relatos históricos mostram que os maiores santos da Igreja eram os mais alegres e magnéticos. Sabe por quê? Porque quem tem a consciência limpa pela confissão e a alma cheia da Eucaristia possui uma alegria que o mundo não consegue dar e nem tirar. Mas há um perigo escondido que destrói a vida de muitos católicos sem que eles percebam. Vamos falar sobre as armadilhas invisíveis antes de abrirmos o baú do segredo. No mundo de hoje existem duas armadilhas que o demônio usa para desviar os católicos sinceros do caminho. A primeira é o catolicismo de fachada. É quando a pessoa se orgulha de saber toda a teologia, debate nas redes sociais, aponta o erro dos outros, mas em casa é um péssimo marido, uma péssima esposa, ou não tem misericórdia com o próximo. São Tiago já alertava: a fé sem obras é morta. De nada adianta ter a doutrina na ponta da língua se o coração está longe de Deus. A segunda armadilha é o relativismo. É o católico que escolhe o que quer seguir. Eu aceito isso da igreja, mas discordo daquela parte sobre a moral ou sobre a família. Um verdadeiro católico confia na igreja como mãe e mestra. Ele sabe que se a igreja ensina algo há 2 milênios, é para proteger a sua alma, mesmo que o mundo moderno diga o contrário.
Para vencer essas armadilhas, o verdadeiro católico se apoia na vida sacramental e na intimidade com a Virgem Maria. Ela é o atalho mais rápido e seguro para Jesus. E agora que compreendemos a doutrina, o comportamento e os perigos, chegou o momento. Qual é a regra de ouro esquecida? O segredo que os santos usavam para nunca falhar. O verdadeiro segredo do comportamento do católico, aquela chave que abre o baú da santidade prática, é o que os teólogos chamam de a prática da presença de Deus. Os santos não eram perfeitos porque nunca erravam, mas porque eles viviam com a constante consciência de que Deus os olhava com amor a cada segundo. Imagine o seguinte: se você estivesse caminhando visivelmente ao lado de Jesus Cristo pelas ruas hoje, como você falaria com as pessoas? Como você reagiria no trânsito? O que você olharia no seu celular? A regra de ouro do verdadeiro católico é viver como se o invisível fosse visível. É entender que Deus não está apenas no altar da igreja no domingo. Ele está na sua cozinha, no seu escritório, assistindo à forma como você trata seus pais, seus filhos ou seus funcionários. Quando você passa a viver na presença de Deus, o seu comportamento muda automaticamente. O medo dá lugar à confiança. A tentação perde a força e o amor passa a guiar todas as suas decisões. Ser um verdadeiro católico é ser um farol de luz em um mundo que escolheu caminhar no escuro. É uma missão difícil? Sim. Mas nós temos as armas mais poderosas do universo: a oração, o terço, os sacramentos e a graça de Deus. Se este vídeo tocou o seu coração e te fez lembrar da beleza e da responsabilidade que é carregar o nome de católico, eu quero te fazer um pedido muito especial. Nós vivemos em tempos onde a nossa fé é atacada de todos os lados e muitos irmãos estão desanimados ou esquecidos da verdadeira doutrina. Você pode ser o instrumento de Deus para reverter isso hoje. Inscreva-se no nosso canal. Agora, para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma e fortalecem a nossa fé. E não guarde essa mensagem só para você. Pegue o link deste vídeo e compartilhe agora mesmo no grupo da sua paróquia, no grupo da sua família, com seus amigos e movimentos da igreja. Vamos fazer essa mensagem de conversão e amor à verdade chegar a milhares de corações católicos pelo Brasil. Deixe aqui nos comentários o seu amém ou a sua oração. Que Deus te abençoe, que a Virgem Maria te guarde e até o nosso próximo vídeo. Salve Maria Santíssima!